Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um aulão NHB, né? O Pedro Henrique aqui vos fala. E hoje a gente vai falar sobre a Proclamação da República, né? Onde a gente vai falar sobre os nossos primeiros presidentes, né? A gente vai falar sobre o período, né? Um pouquinho, seria, né? Como a gente vai falar sobre os dois primeiros presidentes, a gente vai falar, pegar um pedacinho, né? Do período da República Velha, né? Que, como vocês sabem toda a história, né? A gente viu no segundo reinado que depois dos regentes, aí veio o Dom Pedro II, que ele aboliu a escravidão. Beleza, dava tudo show. Mas várias pessoas não aceitavam. Entre eles, os cafeicultores, deixa eu ver aqui, a igreja não aceitava isso, porque Dom Pedro II era maçom, né, e várias pessoas que aconteceu um golpe militar, né, e várias pessoas queriam a proclamação da República, e a gente fala sobre isso, né, agora a gente vai falar, pô, a gente vai falar hoje sobre proclamação da República, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os nossos dois primeiros presidentes, que foram Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, né? Dois presidentes que eu acho que se vocês perguntarem, né, quase todos os brasileiros vão saber, né, qual foram os nossos primeiros presidentes. Mas é um tema muito preocupante, né, que tem que ser abordado, porque além de ser a história do Brasil, né, também é muito perdido na UNHB. Tá? Então, esse projeto foi uma ideologia do nosso movimento estudantil, com a chapa Todos Temos Voz da GWA, e com o nosso professor, né, o Alan John, né, que vai estar nos ajudando durante esse aulão. Então, é com você, professor. Beleza, moçada, muito bem. Bem-vindo também, Pedro Henrique, obrigado pela oportunidade, né? Lembrar que esse projeto, idealizado aí pelo Grêmio Estudantil, Todos Temos Voz, da Escola Valdemar Alcântara de Ubajara, tentando realmente preparar os estudantes para a 13ª edição da Olimpíada Nacional de História do Brasil. E para a gente não perder muito tempo, nós vamos já falar sobre o assunto, que nessa aula de hoje é a Proclamação da República. Então, você que está em casa assistindo o nosso vídeo, deixa aí seu comentário, deixe sua sugestão, tal. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse período, que é a Proclamação da República. Beleza. Antes da gente conhecer essa proclamação, a gente tem que entender por que a ideia republicana chega ao Brasil e por que ela consegue essa adesão popular enorme. Bom, para a gente tentar lembrar desse conceito, a gente tem que perceber que no Brasil existia uma migração enorme de brasileiros para a Europa. E na Europa, eles iam estudar, iam terminar seus estudos. E quando eles vinham para o Brasil, traziam uma ideologia que era muito bem adotada na Europa. Lembrando que estamos falando aqui de um Brasil, né, de um Brasil de quase 100 anos depois, 113 anos depois da independência dos Estados Unidos. Então, o segundo reinado, pessoal, vinha passando por um enorme desgaste. Tinha desgastes junto aos militares, junto com a igreja, tinha desgastes também em relação aos cafeicultores, e vai somar essa grande quantidade de insatisfações até levar esses grupos a se unirem, se fortalecerem e lutar pelo sentimento de liberdade, pelo sentimento republicano. Então, para a gente entender melhor como é que ocorreu esse período. Os filhos dos cafeicultores eram enviados para a Europa para estudar, se formar, naturalmente terminar seus estudos. Nas faculdades, universidades francesas, portuguesas, espanholas, inglesas, eles traziam a ideia de república, a ideia da coisa pública, a ideia da participação popular, a ideia do acesso e direito ao voto. Eles trazem essa ideologia para o Brasil e, naturalmente, o primeiro local que eles vão plantar vão ser dentro de suas residências. Onde está quem? Os cafeicultores, senhores da terra, senhores do dinheiro, grande capital econômico, grande elite econômica do país. E os cafeicultores abraçam essa ideia porque também estão insatisfeitos com Dom Pedro II. Por que essa insatisfação, professor? Devido à abolição da escravidão sem indenização, ou seja, eles perderam os trabalhadores dele e ainda não receberam nada em troca. Sendo assim, naturalmente, vão ter que buscar mão de obra importada da Europa para tentar repor essa mão de obra que já não está mais disponível. Então, isso é um problema muito sério para eles e vai afetar o setor cafeeiro no país.
O outro setor que também está bastante satisfeito com o imperador seria a Igreja Católica, depois de um documento enviado pelo Papa que proibia a relação, a amizade, a proximidade entre maçonaria e catolicismo. Para quem não sabe, Dom Pedro II era maçom e vivia nessa ponte. No Brasil, católico, na Europa, maçom. E a igreja começou a pressioná-lo para tomar uma decisão, e ele sempre em cima do muro. Então a igreja católica não aceitava a maçonaria e, naturalmente, começou a criar um arranca-rabo com o imperador. E o setor mais importante para a gente entender esse período foram os militares, porque os militares estavam insatisfeitos com os resultados da Guerra do Paraguai, principalmente devido à censura imposta a eles e também à grande intervenção de Dom Pedro II nos quartéis. Insatisfeito com essas ações por parte de Dom Pedro, os militares estavam revoltados. Então, intelectuais pensaram, cafeicultores pagaram, igreja abençoou e os militares proclamaram a República em 1889. Ah, professor, e aí, como foi realmente tudo isso? Como foi que isso aconteceu? Os militares, que não eram nada bobos, juntamente com os demais setores sociais, pensaram o seguinte: para que tenhamos resultados, devemos colocar um líder para esse movimento, e deve ser uma pessoa bem vista pela sociedade, como também pela Marinha e pelo Exército. E essa pessoa escolhida foi Marechal Deodoro da Fonseca. De carreira, um marechal de renome, muito conhecido, muito adorado pelos militares. Ele é o responsável por organizar essa migração até o Rio de Janeiro, onde tomam o palácio sem derramamento de sangue e começam a adotar o novo regime no país. Professor, teve sangue, teve guerra, teve mortes? Não, certo? Nem o povo sabia o que era aquilo ali, certo? Inclusive, um autor muito interessante da história vai falar que o povo assistiu aquilo ali bestializado, que não sabia o que era uma mudança do regime imperial para um regime republicano. Então, Marechal Deodoro da Fonseca vai governar o Brasil durante poucos meses iniciais para tentar garantir a implantação da República no país. Então, o que é que ele vai fazer, professor? Vai tentar garantir, né, a liberdade de expressão aos militares, vai tentar melhorar as condições financeiras dos cafeicultores, atender às reivindicações dos intelectuais e também ter uma certa proximidade com a igreja, mas naturalmente colocando ela em segundo plano, já que essa proclamação brasileira defendia o positivismo, que era uma corrente filosófica que defendia a ciência como ordem social, ou seja, tudo tem que ser organizado pela ciência e não pela igreja. Então, Dom Pedro, Marechal Deodoro da Fonseca traz a ideia de um Estado laico, sem defesa de religião. E, por cima de tudo, a garantia da ordem e do progresso como lemas de nossa bandeira. Vejamos aí um quadro que heroiciza nesse momento, lembrando que não teve conflito, não teve guerra, não teve derramamento de sangue, mas é interessante a gente ver as artes produzidas sobre aquele período. Pedro Henrique, que correntes são essas daí? Bom, galera, nós tivemos três correntes, né, que se dividiram, né, no período do republicanismo, que foi a corrente liberal, né, onde o povo, né, brasileiro, né, queria liberar, tipo, fazer igual o Ministério da Cidadania, queria liberar os votos, né, dar o voto direto. O jacobinista queria, né, a mesma coisa, a votação direta, a participação direta da população. E a corrente positivista projetava um governo com soluções, né? Não igual a do Dom Pedro, né? Que fez assim, aboliu a escravidão, mas não pagou nada aos cafeicultores, uma indenização, né? Não, a corrente positivista queria solucionar os problemas. Só uma observação. Para quem não sabe, a primeira eleição de presidente, né, foi voto indireto, dizendo que não foi com a população, né? E sim com o pessoal da política, né? O pessoal lá
o pessoal do parlamento, né, judiciário, essas coisas, né? Então, é só isso mesmo. É isso aí, galera. Beleza, meu irmão. Então, como foi falado aí, né, temos a corrente liberal, como foi apresentado pelo Pedro Henrique, que vai falar que o governo deveria interferir cada vez menos, né, na vida das pessoas. Já o jacobinismo, a população deveria escolher seus representantes, e a positivista dizia que deveria existir um Estado grande para solucionar o problema da população. Então, eram as três correntes do período que deveriam ser citadas por todos aqueles que defendiam uma mudança republicana, uma causa republicana. Ah, professor, e como foi esse primeiro governo do Dom Pedro? O que foi que ele realmente fez? Né, como eu fui falado anteriormente, ele estruturou as bases do regime republicano ao adotar o positivismo, uma defesa da ciência, uma defesa do pensamento da liberdade e um distanciamento da igreja, onde ele garantiu a instituição do Estado laico. Em 1891, vai também ser constituída a primeira Constituição, o primeiro livro de ordens, de leis, para garantir um Estado pacífico e também a garantir a ordem social. Podemos destacar aí o que, professor? Destacar alguns pontos, como o federalismo, que seria a autonomia dos estados em relação à União, o Estado laico, ou seja, o Estado não iria interferir em nenhum momento quanto à religiosidade de seu povo. Definiu também um mandato de 4 anos para presidente da República, o voto direto, e com exceção a analfabetos, militares, mulheres e estrangeiros. Então, quem é que não poderia votar? Mulheres, analfabetos, militares e estrangeiros, o chamado MAMI. Quem foi que fez essa Constituição? Marechal Deodoro da Fonseca. Quanto à questão econômica, Marechal da Fonseca queria um Brasil moderno, um Brasil industrial. Ele vai criar um projeto econômico denominado de encilhamento, o qual vai ficar a cargo do seu ministro Rui Barbosa, que empresta uma grande soma de dinheiros para as pessoas investirem na indústria. Ele emitiu muita moeda, papel moeda, as pessoas pediram dinheiro, não investiram na indústria e, consequentemente, ocorreu uma grave crise econômica que vai abalar o seu governo e, devido a tamanhas críticas, ele resolve renunciar para a ascensão do seu sucessor, do seu vice, Floriano Peixoto. Pedro Henrique, quem era Floriano? Foi adorado, foi criticado? Galera, Floriano foi mais um dos militares, né, do Exército Brasileiro, né? E além disso, ele era muito criticado, né? O povo não gostava dele, né? E quando ele entrou assim para o poder máximo, né, da República Brasileira, o povo falou, não vai dar certo. Não gostaram, né? Então, beleza. Então, o Floriano Peixoto, pessoal, era um militar de carreira, porém ele era odiado, principalmente pela classe dos militares da Marinha. E como na Constituição falava que só poderia assumir o vice após 2 anos da renúncia, após 2 anos deveria assumir aquele que seria o vice do candidato que renunciou. Porém, não estava com 2 anos, estava com poucos meses. E Floriano desobedeceu à legislação e assumiu o poder mesmo assim. E a sua ascensão ao poder vai gerar muita crise no país, principalmente devido ao seu caráter autoritário, como ele comanda o governo brasileiro. Então, rapidamente vai surgir um grupo forte no Congresso Nacional, contrário às ações de Marechal Floriano da Peixoto, por mais que ele tente garantir o apoio popular. 2 dessas principais revoltas, a revolta armada ocorreu no Rio de Janeiro, onde os militares da Marinha chegaram também até ameaçar o bombardeio da cidade, e a revolta federalista ocorrida no Rio Grande do Sul, que tentava, de alguma forma, garantir uma autonomia do Estado e também uma desobediência ao poder nacional e central. Essas 2 revoltas, elas foram um grande choque para o governo,
que teve que pedir dinheiro emprestado aos cafeicultores para tentar debelar esses movimentos contrários ao seu governo. Lembrando que os dois primeiros governos, Deodoro e Floriano, são conhecidos como República da Espada, já que os dois eram militares. Professor, e o que foi que aconteceu com essas revoltas? Elas foram combatidas, foram derrotados os seus líderes, alguns presos, alguns mortos, e foi feito um pacto de pacificação com o Brasil e também após o empréstimo feito pelo governo junto aos cafeicultores paulistas. Em troca desse empréstimo, o governo de Floriano Peixoto abriria espaço para o poder civil, ou seja, os cafeicultores poderiam se lançar candidato à presidência da República, foi o que aconteceu, e começou, então, a República do Café com Leite. Então, detalhes aí do nosso mapa mental, vejam e assistam o nosso vídeo, sugiram novas pautas, coloquem suas sugestões, falem sobre novos assuntos que a gente pode abordar. E não havendo mais, pessoal, passa a palavra para o Pedro Henrique, que vai dar as palavras finais. Bom, pessoal, eu só quero agradecer, né, você ter visto o vídeo até aqui, tá? Que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo, né? E, bom, galera, eu só quero dizer para vocês estudarem, né, que a UNHB já tá chegando, né? Se eu não me engano, semana que vem, né, professor? Na nossa data aqui, né? Semana que vem. E é isso aí, galera. Vamos estudar, porque que a UNHB tá chegando, né? Então, não é. E como eu sempre digo, isso aqui é apenas um resumo, né? Isso aqui é apenas um resumo, não é algo completo. Mas se você quiser dar uma aprofundada a mais, né? Se quiser dar uma. Vou dar uma lida aqui no livro de história do ensino fundamental ou do ensino médio. Talvez, né? Se tiver algo do Brasil assim, né, nos livros, mas você pode dar uma lida que vai ser ótimo, né? Além disso, vai aprimorar mais o seu conhecimento, beleza? Então é isso aí, até a próxima aula. Beleza, pessoal? Então, tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau.